Bom, vamos ouvir aqui as declarações do André Ventura. Não sei se vou conseguir ouvir tudo porque tenho pouca bateria, mas devo fazer 2 vídeos. Vamos ouvir. Epá, estão sempre nas cantorias, não se consegue ouvir, não é? Pois, não se consegue ouvir. Estou aqui à espera que as cantorias acabem há um tempão. E pá, eu tenho um pouco cheio de palpítica por causa disto, não tenho paciência nenhuma para o pessoal das massas, mas enfim, poxa, estou aqui há um tempão a tentar ouvir o homem, é só cantoria. Enfim, vamos lá ouvir o homem, pá. E pronto. Devia ir para o colégio canalício. Enfim. Muito boa noite a todos, que grande noite tivemos, e deixem-me começar por dizer isto. As empresas de sondagens falharam. E eu dirijo-me a todos os que têm nesta área responsabilidades em Portugal, porque o povo português não se deixou intimidar nem condicionar. Mas alguns falharam porque erraram. Outros falharam porque quiseram propositadamente mandar abaixo um partido político. Certo, isso é verdade, isso é verdade. E mesmo quando a rua já mostrava ao resultado que vínhamos, e mesmo que o apoio incondicional já mostrava um crescimento incontornável, continuaram a tentar desvalorizar e a condicionar a opinião pública. Meus caros, eu aprendi que em política temos que tirar sempre consequências dos nossos atos. Foi sempre assim comigo, foi sempre assim com o Chega. É hora de que as empresas de sondagens também retirem consequências dos seus atos em Portugal e do que falharam em Portugal. Pronto, está bem a cantoria. Poxa, pá. Histérico tu também. Sim, Não unido contra ninguém, porque esta é uma noite de vitória também nossa. Mas digo para que o futuro seja menos condicionado. Para que o futuro seja menos condicionado por empresas e pessoas que só têm o objetivo de levar ao colo os dois partidos que no sistema nos governaram durante 50 anos em Portugal. Bem, eu há pouco no vídeo, não sei se viram, estes vídeos devem ser vistos por sequência. Eu vou interrompendo para fazer alguns comentários, porque já sei que não vou conseguir ver tudo, não é? Senão a bateria vai acabar. Tenho feito muitos vídeos, né? Tenho que estar a consultar os dois telemóveis de um lado para o outro, quer dizer, não dá para tudo, né? Porque os vídeos obviamente carregam muito na bateria, mesmo que esteja cheia. Vídeos de 1 hora, pois deve ficar claro. Onde eu quero chegar é que eu discordo desta tese dos últimos 50 anos. O André Ventura deve começar a corrigir isto nos últimos 30 anos, desde que Guterres chegou ao poder em 95. Até 95 foi a democracia a implantar-se, com Mário Soares, com o professor Cavaco Silva e outros afins, não é? Ou seja, os mais importantes primeiros-ministros na implantação da democracia foi Mário Soares, porque realmente derrotou a ditadura comunista, que estava quase a começar e a acontecer. As FP25 foram, de certa forma, o período mais triste de Mário Soares, mas porque realmente conseguiu uma amnistia na Assembleia da República dada ao hotel e aos seus confrades, foi tristíssimo, mas enfim, mas realmente os últimos 30 anos é que tem sido uma bandalheira desde que Guterres chegou ao poder em 95, não os últimos 50 anos. Isso é hipotecar a democracia por completo, é um discurso que Luís Montenegro e a direita conservadora não aceita, porque eles fazem parte da democracia também. O PSD fez um excelente trabalho com Cavaco Silva, fez um excelente trabalho com Passos Coelho e também fizeram um excelente trabalho, na medida dos possíveis, com Durão Barroso e com Santana Lopes.
É muito injusto pôr todos no mesmo patamar dos socialistas, quando temos Cavaco Silva no meio e Passos Coelho, por exemplo. Onde a Ventura tem que ter cuidado com isso. Isso eu sei que a partir de hoje ninguém mais acreditará em sondagem nenhuma. Mas eu não ficava bem, não são todos, mas eu não ficava bem com a minha consciência, porque alertei a tempo e a facto de uma injustiça que estava a ser cometida contra mais de 1 milhão de eleitores. Condicionaram a democracia e tentaram fazê-lo. Foram chamados à atenção e mantiveram. Eu acho que é hora de se exigir a estas empresas e a estes donos responsabilidade em Portugal. Meus caros, nós não sabemos ainda o resultado final destas eleições à hora que estamos. Porém, Sempre interrompeu o as homem. indicações que temos até ao momento, com a apuração que falta, com o apuramento que falta do círculo da emigração na Europa e no fora da Europa, e no fora da Europa, eu acho que podemos assegurar ao país algo que não acontecia desde 25 de abril de 1970. Tenho que pôr isto de baixo quando começam aos berros, quer dizer. Eu percebo que é a turba e a pantomínea partidária, estão excitados e estão entusiasmados, mas é uma histeria e fica-me a doer a cabeça, poxa. Nunca aconteceu desde 25 de abril de 74. O Chega tornou-se nestas eleições o segundo maior partido. Tornou-se. Do ponto de vista percentual, o PS parece estar um bocadinho acima ainda. Uma coisinha de nada, nem chega a 1%. Mas tem exatamente o mesmo número de deputados. 58 deputados, que nunca tinha acontecido. Não estamos a falar de um partido que está, pela comunicação social, pelo establishment, associado por completo a Salazar, ao direito de duas pátrias família e à extrema-direita, o que a própria União Europeia e o próprio Parlamento Europeu, ficam um bocadinho incomodados. Ou seja, o Eric não conseguiu nada disto porque o líder não é de confiança e não é credível. Nunca foi, o Zé Pinto Coelho, e o Dr. Fonseca Castro, mais que me conhecer, também não é. E o Eric tem coisas semelhantes ao André Ventura tem, mas é muito mais extremo. É um salazarista puro e duro e assume-se como tal. Vai para a televisão a falar da Ponte Salazar em vez da Ponte 25 de Abril. O André Ventura nunca fez isso, como é evidente, não é? Pronto. Não deixam o homem falar, estão sempre. Eu percebo o entusiasmo, mas quer dizer, nas televisões tem que deixar as pessoas falar, não é? Sim, eu coloco aqui quase sem silêncio quando começam aqui com esta coisa. Enfim, e pronto, continuo na cantoria e tal. Bom é olhar para o mapa de Portugal e ver tanta vitória do Chega em tanto concelho e em tanto distrito do país. Permitam-me, porque sei que vencemos em vários distritos, em Setúbal vencemos, no Algarve vencemos. Deixem-me referir à minha terra natal, a Sintra, para dizer que ali vencemos. Eu por acaso gostava de saber os resultados na Amadora. Nós temos tantos problemas com o crime e com a imigração, não sei mais o que é na Amadora. Eu gostava de saber qual foi a votação. Para quem sabe aí, bem, os comentários não estão ativados, mas mandem-me um e-mail, bem, depois eu vou ver isso ao pormenor em cada concelho. Distrito de Lisboa eu sei, mas o Conselho da Amadora eu por acaso gostava de saber como é que os do costume, porque o pessoal na Amadora chama o Ventura e aos seus apelidinguados Venturetes. Não gostam muito dele, pelo que eu já percebi. Não gostavam. Pode ser que já tinham aberto os olhos. As eleições legislativas de 2025.
se consegue ouvir, estão sempre aos berros. Eu percebo o entusiasmo, mas estou na televisão. Nós fizemos mesmo o que nunca nenhum partido tinha feito em Portugal. Nem nos anos 70, nem 80, nem 90. Nós hoje podemos declarar oficialmente perante o país todo e com segurança que acabou o bipartidarismo em Portugal. Sim, acabou o bipartidarismo e o fantasma da extrema-direita de Salazar está a ser mitigado porque a maior parte das pessoas mais velhas estão a falecer e os mais novos cada vez estão mais esquecidos de Salazar, porque, aliás, o Alexandre Gazur, quando foi à minha live, nem sequer sabia quem era Salazar, quase. Tinha umas vagas ideias. Os velhinhos do Restelo e os... literalmente, não é? Parece que é do Ulisses, mais uma vez na Guerra de Troia de Homero, na Ilíada de Homero, em que diz que os velhos que não gostam uns dos outros põem os novos a combater por eles, não é? É mais ou menos assim, não é a expressão. E o Marco Aurélio, o Tucídides diz que a civilização que separa os intelectuais dos guerreiros são governados por covardes. Porque, mais ou menos assim também a citação, porque um intelectual tem que ser um guerreiro, como é evidente. Porque o intelectual, sem ser um guerreiro, é um psicopata digital, é um moralista que não tem onde cair morto e como tal, se chegam à política, Nossa Senhora de Fátima, não é? Continuando. Ponho isto muito baixinho porque, enfim. Chega não venceu esta eleição legislativa. Fizemos o que nunca nenhum tinha feito, mas ainda não vencemos. Demos tudo o que podíamos dar. Quando nos apontavam à destruição e à diminuição, este bom povo saiu de casa, foi à rua e disse que não aceitava que decidissem por ele. Nós não vencemos estas eleições, mas fizemos história porque acabámos com tudo o que aconteceu neste país nos últimos anos do ponto de vista partidário e não tenham dúvidas. Nada ficará como de antes em Portugal a partir da noite de hoje. Nada ficará como de antes, caro amigo André Ventura, se Vossa Excelência, o Soutor, for para o governo. Se continuarem na oposição, tudo ficará como de antes, porque é preciso chegar-se ao poder executivo para se alterar as coisas. Não pode ser na oposição, senão é o mesmo discurso do PCP e do Bloco de Esquerda. Não têm poder executivo, não fazem nada. O André Ventura tem, como eu disse nos vídeos anteriores, que tentar negociar ao máximo possível com o Dr. Luís Montenegro uma coligação, mesmo que engula o sapo de não aplicar medidas mais draconianas. E essa história da prisão perpétua dos imigrantes e da castração química e companhia limitada tem que cair. Pronto. Convenceu as hostes, os fanáticos do costume, os brutos do costume, os iletrados do costume. Quer dizer, a gente já sabe o que é que casa gasta, não é? Mas a população portuguesa votou no André Ventura maciçamente para mudar o estado de coisas, não para ir para extremismos. A população portuguesa não é extremista, nem é salazarista, nem é comunista, é moderada, como é evidente. Nada ficará como antes. Continuar aqui os berros. Tem para ser assim, eu quando era estas coisas no CDS ia logo embora. Sempre aos berros com as bandeirinhas. Nunca peguei numa bandeirinha. Nunca. Sempre aos berros, sempre aos berros. Para amor. Sei que hoje, nas televisões, nos jornais e em muito do lobby deste país há uma azia muito, muito grande. Porém, eu quero vos dizer isto. Apesar de tudo o que fizeram contra nós,
apesar de toda a mentira, de todos os ataques, apesar da baixeza, de chegarem ao ponto de desvalorizar a saúde de alguém e o seu sofrimento, eu quero lhes dizer isto: nós não vencemos contra ninguém, nem vamos atrás de ninguém. Nós fizemos e vencemos pelos portugueses, para eles, e é por eles que vamos trabalhar. Pois, vamos ficar por aqui, porque estou mesmo a ficar sem bateria, já está a piscar aqui os 5%. Eu disse-vos que a história da saúde, de gozarem com a saúde do homem, ia ser contraproducente. No momento que a psicopatia digital, a psicopatia social, a comunicação social fanática determina assassinatos de caráter, assassinatos existenciais, assassinatos profissionais, assassinatos físicos, estão contentes com a desgraça dos outros, é o típico psicopata, estão contentes com a desgraça dos outros. Já vos fiz aqui a articulação do Freud, do Wolfgang, daquela dinâmica toda da relação entre a instância moral, o imperativo categórico kantiano e o complexo édipo do tio Freud, ou seja, a sexualidade e a agressividade ali à mistura, em que a agressividade desenfreada vai sempre para o registro da autoridade moral, sempre. Os psicopatas são os moralistas número 1. Por isso é que há tantos nos cultos religiosos. A moral deles é que conta, todos os outros são umas bestas. E esta moral da esquerda fanática em Portugal, que se vê muito nas redes sociais, como é evidente, foi completamente sabotada e foi contraproducente às maldades tremendas que fizeram ao André Ventura. Porque eu disse-vos isso, até falei de outras coisas afins, não é? Que estas maldades que se fazem às pessoas faz com que toda a gente fique muito empática com pessoas que são alvos destes assassinatos de caráter, estas mentiras, nós é que somos os mentirosos, nós é que somos os narcísicos, nós é que somos as bestas. O Almirante é narcísico, o André Ventura é mentiroso, a gente já sabe o que é que casa gasta, não é? Estas mentiras morais, estes autoritarismos morais, estes inquisidores, estes psicopatas clássicos, quando estão confrontados com a população em geral, a população em geral fica chocada e fica muito solidária com quem é alvo destas maldades muito consideráveis, inclusive assassinatos morais, profissionais, de caráter, que o André Ventura foi alvo, eu fui alvo e outros afins, não é? Por isso jogou a favor dele. Por mais incrível que pareça, os ciganos a irem para a porta do hospital a dançar, jogou a favor dele. Porque o homem estava doente, bastante afanado, e estavam a gozar com a saúde dele, não uma morte existencial, mas estavam-lhe a desejar a morte existencial. Mesma coisa comigo, a desejar a minha morte profissional e existencial, joga a meu favor. Se o André Ventura for para o governo, os homens têm um ataque cardíaco. Isso vos garanto. Um abraço, muito obrigado.